respira fundo e imagina o som constante de um motor antigo rasgando o céu da madrugada. O avião que vamos conhecer hoje não nasceu amaldiçoado. Pelo menos, não no começo. Ele era um modelo comercial chamado Aurora 712, fabricado no fim dos anos 80. Um avião simples, resistente e projetado para voos regionais curtos. Nos seus primeiros anos, ele transportou centenas de passageiros sem nenhum incidente grave. Os pilotos que o comandavam diziam que era fácil de controlar, uma máquina estável mesmo sob turbulência forte. As comissárias de bordo até brincavam que ele era um avião com alma calma. Tudo isso mudou no voo 309. Era uma madrugada de chuva pesada. O Aurora 712 decolou com pouco mais de 30 pessoas a bordo. O comandante era um piloto experiente, conhecido na empresa por manter a calma em qualquer situação. O tempo estava ruim sim, mas nada fora do normal. Nada que já não tivesse enfrentado antes. 40 minutos após a decolagem, a torre de controle recebeu o primeiro aviso estranho. A voz do piloto soou no rádio. Temos interferência elétrica, luzes piscando, verificando. Logo depois, silêncio total. Por quase 3 minutos, o avião desapareceu dos radares. Quando o sinal voltou, ele estava completamente fora da rota, voando perigosamente baixo. A comunicação retornou com a voz do comandante. Mas quem ouviu o áudio depois disse que ela parecia distante, lenta, quase como se ele estivesse falando enquanto dormia. Minutos depois, o Aurora 712 caiu numa área de mata fechada. O resgate demorou horas para chegar por causa do terreno difícil. Dos passageiros a bordo, poucos sobreviveram, mas foram os relatos deles que realmente assustaram os investigadores. Uma mulher em estado de choque disse que, minutos antes da queda, viu um homem parado no corredor. Ele usava um uniforme antigo de piloto, diferente daquele usado pelo comandante do voo. Um rapaz afirmou ter ouvido passos pesados indo em direção à cabine, mesmo com todos os passageiros sentados e afivelados. Uma comissária sobrevivente, ainda muito abalada, disse que alguém bateu 3 vezes na porta da cabine. Ela perguntou quem era, não teve resposta, e quando abriu, não havia ninguém ali. O caso foi oficialmente tratado como trauma coletivo, um efeito psicológico do acidente. O avião, destruído, foi recolhido e abandonado num pátio por anos. A história parecia ter terminado ali, até que veio a decisão mais controversa. Parte da fuselagem, que ainda estava em condições razoáveis, foi recuperada, reformada e vendida para uma pequena empresa aérea regional que precisava economizar. O histórico do avião foi resumido em relatórios técnicos frios, que não mencionavam os relatos estranhos dos sobreviventes. O Aurora 712 estava de volta, pronto para voar. E foi aí que as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. Os mecânicos foram os primeiros a notar. Ao fazerem a manutenção de madrugada, no silêncio do hangar, eles juravam ouvir passos dentro da aeronave completamente vazia. Portas de compartimentos internos apareciam abertas, mesmo depois de serem trancadas e verificadas. Ferramentas sumiam misteriosamente de suas caixas e eram encontradas depois em compartimentos lacrados, lugares onde ninguém poderia ter colocado. Depois vieram os relatos dos passageiros. Chamadas de comissário de bordo, que vinham de assentos vazios, cintos de segurança que apareciam afivelados, sozinhos quando os passageiros voltavam do banheiro. Um senhor idoso jurou ter conversado por quase 1 hora com um piloto aposentado sentado ao lado dele, mas aquele assento esteve vazio durante todo o voo. Os pilotos também passaram a relatar coisas, mas em voz baixa, apenas entre eles, com medo de serem vistos como loucos. Eles ouviam ruídos estranhos dentro da cabine quando estavam sozinhos. O som de alguém respirando no rádio desligado, luzes do painel que apagavam por alguns segundos e voltavam com sistemas e configurações alteradas. O incidente que marcou a tripulação aconteceu num voo noturno, com pouquíssima turbulência. A gravação da cabine, a caixa preta, depois revelou algo que nunca foi explicado. Durante um momento de silêncio entre os 2 pilotos, uma terceira voz apareceu. Era uma voz baixa, arrastada, quase um sussurro, repetindo: "Não desce, não desce." Não era a voz de nenhum dos pilotos. Não era uma comunicação de rádio externa. Não era nenhum tipo de interferência conhecida. A gravação foi arquivada e a empresa tentou abafar o caso. Mas o medo já tinha crescido entre os funcionários. Alguns comissários se recusaram a voar naquele avião. Outros diziam sentir um frio intenso e anormal ao entrar na aeronave, mesmo em dias de calor forte. Havia relatos de passageiros que desembarcavam pálidos,
visivelmente assustados, dizendo que sentiram alguém observando eles durante o voo inteiro, vindo de um assento vazio no fundo do avião. Mesmo assim, por falta de dinheiro e de uma justificativa técnica para aposentá-lo, o avião continuou operando até a sua última madrugada. O comandante daquele voo era um piloto novo na empresa, conhecido por seu ceticismo e por não acreditar em nada sobrenatural. O Aurora 712 decolou com apenas 12 passageiros e 2 tripulantes. O céu estava limpo, o voo prometia ser tranquilo. 30 minutos após a decolagem, as luzes da cabine começaram a piscar, exatamente como no acidente de anos atrás. O rádio apresentou uma interferência forte e então algo impossível aconteceu. A torre de controle recebeu a voz do comandante pedindo ajuda desesperadamente. Antes mesmo de ele apertar o botão de transmissão, a gravação da torre depois mostrou que ela havia registrado frases que ele ainda não tinha falado, como se o rádio estivesse antecipando suas palavras, transmitindo o futuro. Minutos depois, a única comissária de bordo saiu correndo da cabine, chorando histericamente, dizendo que havia um homem sentado no banco do copiloto. Ele usava um uniforme antigo. Tinha os olhos fixos para frente, sem piscar, sem respirar. O piloto tentou manter o controle, mas o piloto automático ligou sozinho. O avião começou a seguir uma rota. Aos poucos, a equipe da torre percebeu que ele estava seguindo exatamente a rota do acidente de anos atrás. A mesma altitude, a mesma velocidade, tudo igual. O comandante lutou contra os controles, gritando ordens para um copiloto que estava paralisado de medo, enquanto os passageiros ouviam passos pesados pelo corredor escuro. Algumas luzes se apagaram completamente. Um homem disse que sentiu alguém tocar seu ombro, uma mão gelada, mas não havia ninguém ali. A poucos minutos de repetir a tragédia no mesmo local, o piloto, com um esforço sobre-humano, conseguiu desligar manualmente o sistema e desviar a rota, fazendo um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. Todos sobreviveram, mas quando a equipe de solo finalmente abriu a porta da cabine, o assento do copiloto estava completamente molhado, como se alguém tivesse ficado ali sentado suando de tensão por horas. O gravador de áudio da cabine registrou, durante toda a descida caótica, uma respiração pesada e constante que não pertencia a nenhum dos dois pilotos. Depois disso, o Aurora 712 foi aposentado imediatamente, e de forma definitiva, hoje ele está abandonado num hangar afastado, no canto mais esquecido de um aeroporto desativado. Os funcionários evitam chegar perto, principalmente à noite. Existem relatos de luzes internas acendendo sozinhas, do som fraco de motores tentando ligar e de uma sombra que às vezes é vista, parada na cabine, visível através dos vidros embaçados pela umidade. Alguns dizem que o avião nunca aceitou ter sido reconstruído, como se carregasse as memórias do acidente, preso num ciclo que tenta repetir o seu último voo trágico. Outros acreditam que algo entrou nele naquela noite de tempestade, uma presença que nunca mais saiu. E quem passa perto daquele hangar, nas madrugadas silenciosas, às vezes jura escutar, vindo de dentro da fuselagem enferrujada, o som de uma voz baixa e arrastada, chamando a tripulação, pedindo autorização para decolar mais uma vez. Obrigado por assistir, e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias como essa.